Agora a gente vai para um assunto importantíssimo, um assunto interessante para a gente entender o que acontece. Eu acho que está todo mundo sujeito, eu vou entender aí se tem alguma faixa etária que pode ou deve se preocupar um pouco mais. Mas a gente fez um vídeo para introduzir o assunto de hoje, um assunto de saúde importante, aneurisma cerebral. Olha lá. O aneurisma cerebral é o enfraquecimento de um vaso sanguíneo do cérebro, que incha e se enche de sangue. Ele pode se romper e causar uma hemorragia, tendo como consequências dores de cabeça intensas ou até mesmo falecimento. Esta é uma doença muito grave, onde apenas 2/3 dos pacientes sobrevivem e cerca da metade permanece com sequelas, que comprometem a qualidade de vida. O diagnóstico precoce é o ideal, porém raramente acontece. Na maioria dos casos, o paciente não apresenta os sintomas até que ocorra o sangramento. Por isso, hoje é importante tratar com emergência assim que um aneurisma seja detectado. A melhor maneira de se prevenir é manter um estilo de vida saudável, com o controle da pressão sanguínea e os níveis de lipídio no sangue. É importante também não fumar e fazer exercícios regularmente. Tá aí, lindo, né? Aliás, quem tá com a gente mais uma vez, ele, queridíssimo neurocirurgião, Dr. Paulo Porto de Mello. Bem-vindo! Boa tarde, um prazer sempre tê-lo aqui. E vamos, cadê a Larissa? A Lari tá por aí? Larissa, nossa estagiária que fez esse texto lindo, o doutor Paulo acabou de elogiar, falou que o texto ficou perfeito, né? Muito aí bom. Dando exatamente as informações exatas e precisas do nosso assunto de hoje. Sem dúvida. Eu queria começar essa nossa conversa te perguntando o seguinte, até para que as pessoas em casa mantenham um alerta, aumentem a atenção até para prestar bem atenção no assunto e entender quando a gente está falando de faixa etária. Existem algumas coisas, doutor Paulo, algumas doenças e alguns problemas que as pessoas acabam se enganando e acham que só podem estar comprometidas depois de uma certa fase da vida, que seria uma fase aí mais velha, uma fase mais adulta, uma terceira idade, e não é bem assim. O aneurisma, a gente pode dizer que jovens também podem ser pegos de surpresa? Pode, Carol, a gente pode dizer isso assim, na verdade, quando a gente fala em incidência, a gente fala em estatística em medicina, isso é algo de certa forma enganoso, porque o que a gente pode dizer é que é mais frequente acometer uma certa faixa etária, mas como eu sempre falo para os meus pacientes, a estatística é um negócio muito bonito para os outros. Uhum. Eu já operei aneurismas cerebrais em crianças, crianças de 9 anos de idade. Então, é mais frequente na terceira, quarta década de vida, tudo bem. Mas para a mãe daquela criança de 9 anos de idade, para ela foi 100%, ela só tinha um filho. Uhum. Então não interessa que a frequência em crianças de 9 anos de idade é menos de 1%, para ela foi 100%. Então o mais importante é a gente se atentar ao quadro clínico e estar sempre alerta. Um exemplo claro disso, Carol, é o que aconteceu, por exemplo, com o infarto. Uhum. A mortalidade do infarto do miocárdio caiu muito no nosso meio, por quê? Porque as pessoas começaram a ficar atentas e hoje em dia qualquer um que tem uma dor no peito no meio da rua já é prontamente socorrido por alguém que está do lado, que já aciona o serviço de ambulância, que já leva para um hospital. Então esse tempo de socorro é o que faz a diferença entre salvar a vida de uma pessoa, entre tirar essa pessoa do hospital com sequela ou sem sequela e devolvê-la para a família em condições de ter uma vida saudável. Perfeito. E eu quis abrir dessa forma porque eu acho que aí sim fica um pouco mais claro até para a gente, poxa vida, prestar atenção, conhecer quais são esses sintomas, né? E saber agir rapidamente, Exato. Como o doutor Paulo comentou. A gente tem um vídeo até para iniciar o nosso assunto, a nossa pauta de hoje, que vai mostrar um pouquinho o que é, então, esse aneurisma cerebral, como é que ele acontece. Para o público de casa entender, então, o aneurisma é uma doença arterial, né? Então a artéria sai do coração, vem a carótida que irriga o cérebro. Aqui ela se divide em vários dos seus ramos. O aneurisma cerebral, geralmente, ele é sacular. Então, aqui a gente tem uma rede de artérias que se comunicam no cérebro. Uhum. E o aneurisma, geralmente, ele advém porque há um defeito na camada muscular, que é a camada média do vaso. Tá. Então, a gente tem a elástica, a média e a externa, que é uma camada feita basicamente de colágeno. Então, quando a camada muscular não está muito forte,
fica só elástica e de colágeno. Então isso acaba com o fluxo do sangue sempre batendo nessa bifurcação, levando a uma dilatação, que é o que vocês vão ver aqui. Então o sangue está batendo ali, sempre naquele ponto fraco, com a pressão arterial. Por isso que o hipertenso pode desenvolver mais facilmente. Aí o sangue vai pulsando aqui, olha. Tá. Essa região já está mais fraca. Isso aqui vai se dilatando. Dilatando é igual uma bexiga de aniversário. A gente vai insuflando ela, insuflando ela, insuflando ela. Tem um ponto que ela não aguenta e estoura. Estoura, né? Tá. Então existem alguns fatores que facilitam essa ruptura, claro, né? Então o que a gente já tem determinado que pode facilitar essa ruptura? Lógico, se o indivíduo tiver uma pressão arterial que não tenha controle, óbvio, o gradiente de pressão aumentado aqui dentro vai provocar uma variação de pressão muito grande numa área que está frágil. Então, isso facilita a ruptura. Né? Número 1, isso vai propiciar essa hemorragia, esse extravasamento de sangue ao redor do cérebro. O cérebro é muito sensível. Então, o sangue ele é feito para estar dentro das artérias e discretamente irrigar o cérebro, não se derramar e inundar o cérebro, como acontece quando tem a ruptura arterial. E isso quando tem aí o estouro, né? E esse vazamento e tal de sangue, e isso aí já é o grau máximo desse aneurisma? Esse é o perigo, a hemorragia. Esse é o perigo. A hemorragia é uma situação que a gente chama de catastrófica, digamos assim. Porque a gente divide os aneurismas em rotos e não rotos. Tá. E o prognóstico é muito diferente. Então, se a gente descobre um aneurisma que não rompeu, o prognóstico é excelente. Eu posso tratar esse aneurisma e a chance do paciente ter uma vida normal é praticamente 100%. Já um aneurisma não descoberto, que chega a romper e aí a gente vai tratar, a chance desse paciente não conseguir chegar a um hospital é de 30%. Olha só. Depois disso, nas primeiras 24 horas, supondo que ele chegou ao hospital, ele pode ter uma nova hemorragia e morrer em 50% dos casos. É muito aí rápido. A gente vai ver que já vai diminuindo o número de pessoas que sobrevivem. Dessas, como disse o texto do vídeo, 2/3 só vão para casa e ainda assim com sequelas. Agora, doutor Paulo, como é que a gente consegue identificar, e o próprio médico, quando chega um paciente com alguma queixa, até a gente tem, acho que, uma imagem de exame que é feito para identificar o aneurisma, né? Eu não sei se é uma tomografia, a gente vai mostrar, eu acho que a gente tem, não tem tem umas imagens. Porque é o seguinte, é uma dor de cabeça? O que muda o quadro clínico desse paciente? Olha, Carol, a gente tem algumas situações muito específicas. Isso aqui, por exemplo, é uma imagem de uma arteriografia cerebral, que é como se fosse um cateterismo. Então, a gente vê aqui, por exemplo, uma dilatação sacular, que foi o que o pessoal viu no vídeo, que é um aneurisma da artéria, aqui no caso, da artéria cerebral média. E está vendo a bolinha aqui, que nem se mostrou no outro. Então, isso aqui é um exame invasivo. É um cateterismo, então se faz do mesmo jeito que faz o cardíaco. É um catéter que vem pela perna ou pelo braço, vai por dentro da artéria e injeta contraste. Hoje existem métodos menos invasivos. Aqui tem outro que fica bem claro aqui. Olha só. Aonde está o aneurisma. Então hoje a gente tem métodos menos invasivos, porém que são menos precisos. Então o que a gente faz? Se a gente tem um grau de suspeição, mas essa suspeita ela não é muito alta, a gente pode pedir um exame menos invasivo. Ah, não, olha, é uma suspeita muito forte, esse paciente teve uma hemorragia e eu estou planejando tratar esse paciente. Aí eu peço um exame detalhado, mais agressivo, por quê? Porque eu preciso de mais detalhe, então eu preciso planejar o meu tratamento como ele vai ser feito. Então eu preciso de detalhe de vasos microscópicos como esse aqui. Porque eu preciso excluir isso da circulação sem sacrificar nenhum desses vasinhos que está ao redor. E aí precisa de um exame mais preciso. Precisa de um exame mais preciso. A pessoa chega com uma queixa de dor? Olha, às vezes pode ser uma dor de cabeça, às vezes pode ser uma pálpebra que caiu, às vezes pode ser uma pupila que dilatou. Olha. Então tem uma série de manifestações neurológicas que podem ocorrer e às vezes pode ser nada disso. Às vezes ela pode chegar como é o mais habitual no nosso meio aqui no Brasil. O indivíduo, por exemplo, sofreu um acidente de carro. E aí sofreu um acidente de carro, fez uma tomografia no pronto-socorro,
por conta do acidente de carro, foi um acidente grave, etc., e identificaram alguma coisa naquela tomografia, por acaso, e esse indivíduo foi encaminhado. Entendi. Ou desmaio. Ou se não, olha, meu pai, minha mãe, ou meu tio, meu avô teve um aneurisma, eu estou encucado e eu quero saber se eu posso ter. Tá, e aí pode fazer um exame aí a gente preventivo faz um exame também. não invasivo. Aí, vamos colocar agora o vídeo do pastel. Olha o que aconteceu. Gravando aqui, não, esse ainda não, do pastel mesmo, o depoimento. Porque vai entrar numa parte importante da nossa pauta. Olha só, quando a gente decidiu fazer do aneurisma, eu me lembrei que recentemente, um colega nosso de trabalho aqui da emissora, quem eu adoro, que grava os meus offs, trabalhou comigo muito no estúdio, né? Agora ele fica lá gravando os offs e tal. E ele recentemente teve um aneurisma. E ele tá ótimo, graças a Deus, tá vivo. Ele vai contar um pouquinho pra gente no depoimento, depois eu conto o que aconteceu antes de descobrir tudo mais. Vamos rodar, olha lá. Tá no ponto? No dia 17 de julho, que era a data do meu aniversário, eu fui assistir um jogo lá na arena, né? E aos 40 minutos do segundo tempo, eu senti uma pancada forte na cabeça, assim, sabe? Tipo uma pancada aguda, e eu segurava a cabeça com as mãos, eu me agachava de tanta dor, e aí eu vim embora para casa, né, com aquela dor latejando. Chegando em casa eu tomei um comprimido, porque eu achei que era uma dor de cabeça normal, né, mas ela continuou latejando e eu fui dormir. Na segunda-feira acordei, vim trabalhar, e eu sentia ainda que a minha cabeça doía. Eu tentava colocar o meu queixo no peito e não conseguia. E a dor continuou. Sexta-feira eu fui até o médico. E chegando lá eu fiz uma tomografia e foi constatado que eu tinha alguma coisa e mandaram procurar um neurologista. E eu fui procurar um neurologista na segunda-feira. Marquei tudo direitinho e na terça eu fui. Chegando lá, eu tive que fazer uma ressonância magnética. Foi onde acusou que eu tinha tido um aneurisma de 4 milímetros. Então eu fui internado. Fiquei 6 dias, de 6 a 7 dias internado. Então, graças a Deus eu passei por isso, não ficou sequela. Dizem que eu tive sorte de não ter morrido, porque a coisa foi muito forte, né? Então, fiquei com medo. Me causou muito medo isso. Então, antes que o mal aconteça, é melhor dar uma checada, de preferência no neurologista, porque às vezes uma dor de cabeça, assim, não cuidada, pode vir a ser um aneurisma. Bonito, né? Menino, vocês viram que orgulho o pastelzinho falou fofo. Ah lá, ele gostou nessa, falou lindo. Um beijo pra você, obrigada. Queridíssimo pastel por ter aí aceitado. Ele assistiu? Beijo pra você, viu, querido? Que aceitou aí, eu pedi pra ele, perguntei se ele podia dar um depoimento. E, na verdade, eu fiquei envolvida nessa história, porque eu encontro com o pastel todos os dias. E nesse dia, nessa segunda-feira, ele falava dessa dor, ele falava, Carol, mas ela não para, o negócio fica tal. Teve um dia que ele não conseguia trabalhar, uma dor intensa, que ele descrevia, que começou a me dar uma aflição. No dia que ele foi no médico, eu falei pra ele, você vai sair daqui agora e você vai pro médico. Você vai, falei pra ele, você vai pra tal hospital, você vai fazer isso, você vai... E ele foi. Então eu fiquei envolvida na história e graças a Deus deu tudo certo, entendeu? Acho que todo mundo, né, a gente tenta apoiar e dar, enfim, eu acho que até apresentando o programa eu tenho algumas informações que nesses 6 anos me dão aí um clique de, pelo amor de Deus, corre, né? E foi fundamental o que ele contou, né? Carol, eu acho que o depoimento do pastel, ele é muito didático, ele ilustra bem o que acontece no Brasil e, na verdade, assim, você salvou a vida dele. Não foi isso que aconteceu. Um beijo, porque não foi tanto assim. Se ele tivesse continuado com a sistemática que ele tinha implementado, que infelizmente é o que a nossa população faz, né, de
tem uma dor de cabeça, não valorizar, ir para casa, achar que vai passar, e vai tomar um analgésico, e deita, dorme, ou se não, procura um pronto-socorro, aí toma uma medicação na veia, volta para casa. Ele poderia ter ressangrado e ter morrido, às vezes, até dentro do trabalho. Tá? Então, esse tipo de atenção que você teve, de falar isso não está normal, vai procurar um médico agora, isso que a gente quer que aconteça na nossa comunidade. Que as pessoas tenham esse grau de atenção que hoje se tem para o infarto do miocárdio, por exemplo. Que já virou uma coisa automática da dor no peito, a pessoa tem aí corre, né? Eu prefiro receber um paciente no consultório com a dor de cabeça e avaliar esse paciente e falar, não, sua dor de cabeça não é nada, do que ser chamado no hospital e ver um paciente em coma por uma dor de cabeça que foi negligenciada. Certo. Então é o que o cardiologista faz. Às vezes ele vê um paciente com a dor no peito, que é uma distensão muscular, mas é melhor do que ele ver um paciente com infarto que está em coma e não ter o que fazer mais. Não é bobeira, né? A gente não pode achar que tudo é uma bobeira, Então isso é um ponto crucial do depoimento dele. Segunda coisa, o quadro clínico que ele teve é um quadro de hemorragia, esse é o quadro típico. Então é uma dor de cabeça insuportável. Já era uma hemorragia. Que ela já começa de forma fortíssima, súbita, como a pior dor de cabeça que o indivíduo teve na vida. Ele tenta segurar a cabeça, por vezes ele desmaia, isso não é infrequente, tá? E essa dor ela não melhora, ela não passa, como ele acabou de declarar. É verdade. Terceira coisa fundamental, existem publicações no meio científico dizendo que a gente não deveria tratar aneurismas cerebrais que tivessem abaixo de 7 milímetros de diâmetro. A gente acabou de ouvir do Pastel que o dele tinha 4. Gente, o papel não sangra, o paciente sangra. Tem que tratar. Tem que tratar. Tem perguntinha do público? Olha só, Pastelzinho, um beijo. Obrigada, viu, querido? Adorei, você falou lindamente. Vamos lá. Pergunta da Vera. Um beijo, Vera. Obrigada. É hereditário como fortalecer a camada muscular das artérias? Ela já cita de cara. Tem aí fator hereditário, genética está envolvida e a parte, né, eu acredito que essa parte de como fortalecer é uma prevenção, né? Se é possível fazer algo. Então, Vera, obrigado pela sua pergunta importantíssima. Se é hereditário ou não, em algumas comunidades a gente tem um fator hereditário muito forte, principalmente na Finlândia e na parte da Ásia, principalmente no Japão. Aqui no Brasil a hereditariedade está muito limitada a algumas famílias, então usualmente não, tá? Mas, ultimamente, com o advento dos exames não invasivos, a gente tem investigado mais pacientes que têm 1 ou 2 parentes diretos, então pai, avô, a gente acaba investigando a linha direta de descendência, sim, em primeiro lugar. Em segundo lugar, dá para a gente fortalecer a camada muscular? Não dá. Porque, diferente da musculatura do corpo, que é a musculatura estriada, a musculatura das artérias é a musculatura lisa. Então, a gente não consegue trabalhar essa musculatura nem com exercício, nem com nenhum tipo de medicação ou manobra. E aí, doutor Paulo, antes da gente mostrar como é feita a cirurgia, como esse paciente volta a ter qualidade de vida, quais são os fatores que influenciam o aparecimento do aneurisma? Olha, Carol, a gente precisa pensar como é que ele é originado, né? Então, se eu tenho uma falha na camada muscular, essa camada em algum ponto ela está falha, eu sei que o que segura ali é o elástico e o colágeno, qualquer coisa que destrua o colágeno vai me atrapalhar. Que vai destruir mais uma das camadas. Entendi. Qual que é o grande vilão nisso aí? Cigarro. Puxa. É só a gente pensar, né? O pessoal que fuma sabe que a boca fica toda marcada, porque tem uma destruição de colágeno. Claro, então se eu fumar, eu aumento muito o risco de desenvolvimento e sangramento. Em até 3 vezes, isso é muito. Se eu tenho pressão alta e eu não controlo essa pressão alta, eu também aumento muito o risco de hemorragia. Se eu combino os 2 fatores, mais ainda, eu multiplico esse risco. Como foi falado no texto, se eu não controlo a parte de lipídio, eu começo a fazer placa dentro da artéria, eu deixo essa artéria doente, eu deixo o fluxo sanguíneo dentro dessa artéria irregular. Então eu pioro a qualidade do fluxo sanguíneo ali dentro. Então, com certeza, eu aumento também o sangramento. Então, é uma vida saudável, uma vida sem cigarro, procurar não ter depósito de lipídio, procurar ter o colesterol dentro de uma faixa normal, procurar controlar a pressão arterial, isso contribui imensamente.
Vamos aproveitar e diferenciar um pouco o AVC do aneurisma? Claro. Que, falando aí de doenças cerebrais, de problemas que podem ocorrer e de sangramentos, a gente acaba tendo uma ideia que são coisas muito parecidas e que podem ocorrer da mesma forma. É completamente diferente. Na verdade, se a gente tiver uma hemorragia de um aneurisma cerebral, que ela for intensa o suficiente para perfurar o tecido cerebral e causar uma coleção, ou seja, um acúmulo de sangue, isso pode fazer, como se o telespectador entender, um lago de sangue dentro do cérebro. Isso pode fazer um hematoma. E esse hematoma é chamado de AVCH. Tá. Mas o AVCH pode ocorrer, e é muito mais frequente ocorrer, por outras causas, como pressão alta, enfim, outras coisas. E pode não estar relacionado com aneurisma. Pode, na imensa maioria das vezes, não estar relacionado com aneurisma. O paciente, muitas vezes, que teve um AVC, quando ali também, numa cirurgia ou até passando por exames que você mostrou. Isso. Não quer dizer que ele tenha outros aneurismas. Exatamente. Aliás, uma pessoa que desenvolve um aneurisma, ela pode ter mais de um? Pode. E um só crescer mais? Pode. Existem alguns casos, não são poucos, né? Em até 20% dos aneurismas eles são múltiplos. E nos aneurismas múltiplos, uma vez que um deles rompa, os outros acabam tendo um risco de sangramento muito maior. Porque o sangue é um fator irritante. Então, rompeu um aneurisma, os outros também precisam ser tratados. Porque a gente tratar um só não tem sentido. Rompeu um, os outros estão sob risco maior, a gente não vai deixar o paciente sob risco. Já que vai tratar um, acaba tratando todos de uma vez só. Agora, quem já teve um, como você comentou, pastel, cuidou, pode voltar? Pode. Aí a gente faz uma vigilância ainda mais estreita. A gente vigia, a gente controla a pressão arterial, a gente aconselha o paciente a não fumar, faz um controle de colesterol, faz exames não invasivos periodicamente para controlar. Dependendo da forma como ele foi tratado, a gente controla o tipo de tratamento com exame mais ou menos invasivo. Então, para a gente conhecer, peço desculpas que eu tive um ataque de tosse, do nada vem um ataque de tosse, gente, é uma loucura. A gente vai falar dos tratamentos, vamos falar da cirurgia. Você trouxe, inclusive, tá na sua... Ah, tá aqui, ó. Quer que eu coloque na minha? Ó, é um clipezinho. Eu trouxe os clipes maiores que a gente usa em cirurgia e vocês podem ver que eles têm... Aqui eu trouxe 2 só, eles têm formatos diferentes, mas a gente tem à disposição são mais de 50 tipos diferentes. E aí muda o formato, muda a angulação, muda o tamanho, muda uma série de fatores que acabam diferenciando e dando ao cirurgião a possibilidade, porque as artérias, os aneurismas têm conformações totalmente distintas. Mais espessos, menores, maiores... Virado para cá, para lá, para cima, para baixo, que para um lado, interessante isso. Vou te devolver. Tem perguntinha do público. Já já a gente fala da cirurgia, tem um vídeo muito legal para vocês acompanharem. Na tela. Quem escreveu pra gente? Márcia, obrigada. Dor de cabeça em todo o período menstrual também pode ser sinal de aneurisma? Como é que a gente diferencia aquela dor de cabeça hormonal que também dá um trabalho, né, doutor Paulo? Dá um trabalho. Então, Márcia, na verdade, essa dor de cabeça mensal e frequente, que tem uma característica muito própria, que é pré-menstrual, você pode ficar tranquila. Essa dor de cabeça, ela não tem relação com aneurisma cerebral. Como a Carol muito bem falou, ela tem uma relação mais com a variação hormonal. Então você percebe que você fica mais retida perifericamente e também o cérebro acumula um pouco mais de líquido. E isso acaba aumentando um pouquinho a pressão intracraniana e dá aquela cefaleia. Mas a boa notícia é que existem formas de prevenção dessa enxaqueca pré-menstrual. Jura? Sim. Conta! Então procure um neurologista ou um neurocirurgião, porque você pode fazer uma medicação para que você não tenha essa dor de cabeça no período pré-menstrual. Olha que interessante. E não é algo que a gente cuide só com o ginecologista. A gente tem que... Não. Aí é uma medicação... Estender aí para um medicação barata, sem efeito colateral, que você toma sem a menor preocupação, que não vai interferir na sua vida e se livra dessa dor de cabeça pré-menstrual. É porque essa enxaqueca, eu vou falar, eu passo por ela não todos os meses, mas quando vem ela é intensa. Incapacitante às vezes. Incapacitante às vezes. Tem que rebolar, mas vamos cuidar. Agora a gente sabe que a gente consegue cuidar.
Vamos falar um pouquinho agora das formas de tratamento, como é que a gente devolve a qualidade de vida desse paciente que teve um aneurisma, que descobriu o aneurisma, que chegou ali com problema de sangramento, e a gente tem um vídeo para ilustrar. É uma cirurgia, né? Na verdade, o tratamento ele pode ser ou cirúrgico convencional, através de uma microcirurgia, que é o que a gente vai mostrar primeiro, ou por embolização. Então, aqui está mostrando um aneurisma roto, que o indivíduo vai lá com aquele clipezinho que a gente mostrou na sua mão e fecha o pedículo, né, ou o colo do aneurisma, e com isso interrompe o fluxo sanguíneo para dentro desse aneurisma. Tá. Aqui a gente está mostrando por cateterismo, então a gente entra com o catéter, vai até esse aneurisma, que é o que vai seguir, que é essa dilataçãozinha aqui que vocês estão vendo, essa bexiguinha que a gente está vendo no vídeo, e aí a gente entope essa dilataçãozinha com as molas. Ou, atualmente, a gente põe um stentezinho dentro da artéria e obstrui a entrada de sangue dentro desse saco aneurismático, como a gente chama. Tá. A decisão, Carol, entre uma forma e outra de tratamento não é uma decisão simples. É uma decisão que ela envolve vários fatores. Então, a idade do paciente, a condição clínica do paciente, a localização do aneurisma. Então a gente sabe que quanto mais próximo da entrada da carótida no crânio, maior é a chance desse aneurisma voltar a aparecer se ele for tratado com embolização, com cateterismo. Tem isso também. Então não seria um tratamento definitivo. A gente sabe que aneurismas da artéria basilar, por exemplo, o resultado da embolização é melhor do que da cirurgia convencional. Então uma série de fatores que o médico leva em consideração no momento da opção pela forma de tratamento. E isso, olha que importante. Isso é fundamental. E mais do que isso, não adianta, isso é muito importante para o paciente, não adianta o médico ele colocar o ego dele acima da escolha terapêutica. Então, não adianta eu me basear na literatura, é muito importante para você que vai se tratar, perguntar para o seu médico, você que é paciente, falar, olha, tudo bem, doutor, eu sei que a literatura diz que a chance, não sei o quê, mas eu quero saber na sua mão. Na sua mão, qual é a chance de complicação de uma cirurgia dessa? O senhor tem uma chance de complicação maior ou menor do que o tratamento por cateterismo? Porque, às vezes, aquele indivíduo, para aquela cirurgia, ele tem uma chance de complicação muito pequena. Ou, às vezes, para aquela cirurgia, uma chance de complicação muito maior. Eu, por exemplo, para aneurismas da artéria basilar, eu prefiro encaminhar meu paciente para a embolização, porque na minha mão o resultado da embolização é melhor do que eu operar. Entendi. Então não seria honesto eu operar um paciente desse. Tá. Então é isso que deve nortear o tratamento, não apenas o que diz a literatura, mas a experiência pessoal do médico que vai te tratar, visando o seu bem-estar. Aí a gente entra num outro detalhe que a gente comentou aí no nosso vídeo de abertura, né, de introdução dessa pauta, que são as possíveis sequelas em alguns casos. No caso do Pastel, que a gente mostrou o depoimento há pouco, ele não teve sequelas, graças a Deus. Mas, como é que a gente, qual é o grau então desse aneurisma, em que momento que ele vai ter procurado ajuda, vai sobreviver, mas quais sequelas ele pode ficar? Olha, as sequelas, Carol, elas podem acontecer independente do paciente ser tratado ou não. Tá. E principalmente quando há um sangramento. Porque as sequelas elas não se dão pelo aneurisma em si, elas se dão pela hemorragia. Porque o sangue ele irrita o cérebro e os vasos que estão ao redor do cérebro. Então ele provoca um estreitamento desses vasos e consequente diminuição do fluxo sanguíneo para a área que é irrigada por esses vasos. Então ele pode provocar um AVC isquêmico, ele pode provocar um derrame no paciente. E dependendo da área que esse vaso irriga, ele pode deixar o paciente sem movimento de um lado do corpo, pode provocar perda de fala, perda de compreensão da fala, perda visual, pode deixar o paciente em coma. Então tem uma série de coisas que podem acontecer por conta dessa irritação que o sangue propicia. E isso é imprevisível, tá? Isso é imprevisível. Então o que a gente sabe é que existem medidas que a gente adota para tentar minimizar o risco desse efeito irritativo do sangue, que a gente chama de vasoespasmo. Tá. Aí isso tem que ser tomado em ambiente intra-hospitalar obrigatoriamente. Olha quanta informação que... Uma aula, agradeço já previamente, doutor Paulo, porque realmente é uma aula e a gente tem que estar atento a tudo isso. E
essas palavras, é claro que aqui é a possibilidade de ter a informação. A gente sabe que esse Brasil é muito grande, que existem milhões de médicos, né, de milhões de opiniões aí nessa área da medicina e tal. Mas é tão importante ter alguém da nossa confiança, né? São coisas que muitas vezes a gente não consegue prevenir tão facilmente e faz com que você tenha já um neurocirurgião, né, que você conheça, que você vai em consulta, mas às vezes fazer um check-up, já ter uma ideia como essa e ter alguém de confiança também é importante. Exatamente por essas palavras que você disse, Carol, da decisão, exato, da honestidade do médico, né? Carol, como você muito bem falou, vou usar aqui o exemplo mais uma vez do pastel, que foi extremamente didático. Aqui, o que importa é a atitude, né? Muito se fala que tempo é dinheiro, a gente está vivendo um momento, né, principalmente por conta das operações da Polícia Federal, que é milhões para cá, bilhões para lá. Gente, tempo não é dinheiro, tempo é vida. É verdade. A gente não encontra tempo na prateleira do supermercado. Então vou usar o teu exemplo. Nem no shopping. Né? Então vou usar o teu exemplo com o pastel. O tempo de intervenção, ele foi crucial para a vida dele sem sequela. Então, para você que está ouvindo a gente aqui, fora, está vendo pela internet, viu alguém com esses sintomas? Puxa, ajude o próximo, ligue para a ambulância, socorra, tenha um ato de humanidade, que você pode estar salvando uma vida e ajudando uma família, não só aquele indivíduo. É verdade. Isso é o fundamental, esse é o recado que fica. Nós, neurocirurgiões, nós somos uma parcela muito pequena da população. Existem pouco mais de 2 mil neurocirurgiões no Brasil, que tem quase 200 milhões de pessoas. Então, por isso, um programa como Você Bonita, ele é fundamental, porque é um programa onde a gente tem liberdade de passar uma informação. Por isso que eu faço questão de vir aqui, não só por você, mas porque é um programa sério, que vai fazer aniversário agora na terça-feira. 6 aninhos. E está passando informações que têm um efeito multiplicador com seriedade e honestidade. Isso é verdade. De informações que podem salvar a vida e impactam na mudança de qualidade de vida das pessoas. E a gente acha, difícil eu encontrar com alguém que está tendo lá o problema. Difícil? Não! Você viu ali como ele começou a me descrever aquela dor, ele fala, caramba, mas eu não consigo, mas você está assim... Nossa, aquilo começou a me assustar de tal forma que eu falei, não, peraí, esse negócio não é normal mesmo. Foi o que você falou, não tá normal. Então a gente tem que ter informação para saber quando não tá normal. Exatamente. Vamos colocar mais uma perguntinha do público. Chegaram várias, olha lá. Mais uma pergunta importante pro Dr. Paulo, olha lá. Um beijo pra Kaline. Ela escreve sempre pra gente, obrigada. É necessário, então, fazer avaliação regularmente? E, se necessário, qual exame a gente pode fazer? Que daí não seria nada invasivo, como você comentou no início. Kaline, a gente faz realmente avaliações regulares apenas para pacientes que têm um comportamento de risco. O que é o comportamento de risco? Aquele paciente rebelde que não quer deixar de fumar, que não gosta de tomar remédio para pressão e tem pressão alta, valores muito altos de pressão, que não controla o colesterol, então que tem fatores que predisponham, ou às vezes tem uma doença do colágeno, que é uma doença muito específica, né? É uma doença reumatológica e não cuida, não está nem aí, quer dizer, esses pacientes a gente realmente acaba controlando de perto e o exame, como a Carol bem falou, é um exame não invasivo, então a gente geralmente faz angiotomografia. A outra hipótese da gente controlar os pacientes regularmente são pacientes que têm aneurismas, que por alguma razão a gente resolveu não tratar esses aneurismas num primeiro momento. Então aí a gente acompanha esses aneurismas regularmente. Eu tenho uma paciente no consultório que está nos assistindo e que eu estou fazendo isso. Então a gente acompanha para ver se esse aneurisma está dando evidências de mudança de comportamento, se ele está crescendo, se ele está dando indícios que ele vai romper, porque aí a gente muda de conduta e de uma conduta expectante a gente intervém antes dele romper. Olha só, Dr. Paulo diz tudo. É bacana porque daí a gente fica pensando, poxa vida, já tenho informação. Tem esse cuidado, tem essa maneira que a gente pode fazer. Isso tranquiliza o paciente, tranquiliza o indivíduo. Vamos colocar mais perguntinha do público na tela? Tem mais, olha lá. Espaço aí para vocês perguntarem. Pergunta da Regiane, obrigada. Existem hábitos que podem evitar o aneurisma cerebral? Então, além de bons hábitos, não fumar, atividade física está envolvida com isso? Com certeza, Carol. A atividade física, ela envolve... Claro, aumenta os níveis de HDL, diminui os níveis de LDL, então atua no colesterol. Tá. Primeira coisa.
Segunda coisa, ela normaliza a pressão arterial. Segunda coisa. Terceiro, aumenta a sensação de bem-estar. Quarto, geralmente pessoas que estão envolvidas em atividades físicas e usualmente aeróbico não fumam. Então, indiretamente, acaba atuando nos 3 piores fatores para o aneurisma cerebral. Entendi. Então, por favor, engaje-se e continue com a sua atividade física. Doutor Paulo, até para a gente encerrar, a gente falou que pode acontecer em todas as idades, tem frequência ou não, mas que a gente tem que estar atento. Agora, qual seria realmente o momento aí da vida de maior alerta para o aneurisma? O maior alerta, Carol, é a 3ª, 4ª década de vida. Então, ao redor dos 40 anos, a gente acende um farolzinho aí. Os 40 anos é tão jovem, né? Muito jovem. A gente sabe que com uma vida inteira pela frente, uma super qualidade de vida, né? Poder fazer tanta coisa e aos 40 anos tem que estar atento, então. Por isso que a gente acaba, existem estudos, inclusive, abordando o custo disso para um país, né? O custo econômico disso. Porque você acaba ceifando da sociedade uma pessoa altamente produtiva e que deixa de ter um ganho econômico, de produzir para a sociedade e arrasta junto à família, porque a família deixa de produzir e passa a ser cuidador daquele paciente, porque às vezes é um paciente sequelado. Então, além do drama pessoal em si, né, que é muito complicado. Olha, só posso agradecer muito o Dr. Paulo Porto de Mello, neurocirurgião. Linda pauta, né? Um beijo para a Amandinha, que produziu lindamente também essa pauta. O VT do Pastel ficou coisa... Nossa, de um bom gosto da edição, das palavras dele. Ficou tudo muito bonito. O texto da Lari foi bem legal. E isso tudo é com muito carinho para vocês. E vão pensar e lembrar disso. Não é para ter pânico, é para ter informação e saber usar na hora certa. Não é Exatamente. Verdade? Dr. Paulo Porto de Mello tem um site que você pode acessar, que é o www.doutorabreviado Paulo Porto de Mello, tudo junto, .com.br. Sigam no Insta também, que o Insta dele é muito bacana, cheio de informações, @ppmelo, de Paulo Porto de Mello. Então fica @ppmelo, tudo junto, para você ter mais informações. Muito obrigada. Imagina, Carol, sempre um prazer. Um prazer nosso ter suas informações. Até a próxima.